Na Europa, ele tinha um diploma de violoncelo revalidado pela Universidade do Conservatório Novo de Viena. Ele era um violoncelista de altíssimo nível. Mas, paralelamente ao violoncelo, ele estudou um pouco de composição, estudou um pouco de piano e estudou muito luteria. Mas estudou luteria como eu estudei com ele. Não oficialmente, só que ele se tornou um grande luthier. Luteria é a pessoa... Luthier é a pessoa que constrói e conserta instrumentos de corda. Violino, violoncelo, viola, contrabaixo, violão. E ele construiu um violoncelo do qual ele tocou muitos anos, um violoncelo normal. Além dos instrumentos dele, construiu vários. Ele veio para aqui, para a Bahia, basicamente, como professor de violoncelo, músico da orquestra e luthier. Mas quando ele veio para cá, eu costumo dizer, ele já era outro. Ele já não era o mesmo Smetak que foi para Porto Alegre, foi para o Rio, para São Paulo. Porque ele já tinha a eubiose, a teosofia que se transformou, que depois virou eubiose. Tudo que ele faz, tudo dele tem uma explicação, tudo dele é baseado em uma doutrina chamada eubiose. A eubiose é uma dissidência da teosofia, que é uma doutrina criada ou sintetizada, não sei como dizer, por Helena Blavatsky, na Rússia no século XIX, fim do século XIX. Ela veio para o Brasil. E aqui um sujeito chamado Henrique José de Souza, por sinal baiano de Salvador, só que ele militava lá no Rio, acho que se não me engano em Niterói, fez a Sociedade Teosófica Brasileira. Mas depois ele transformou em Sociedade Brasileira de Eubiose. E da primeira turma de alunos da eubiose, na primeira turma estava Smetak, que era um músico que tinha vindo da Europa em 1937, tinha ido para Porto Alegre, depois Rio e São Paulo, tocou só com duas pessoas, Deus e o Mundo, tocou música erudita em todas as orquestras da época, era talvez o melhor violoncelista do Brasil. Ele foi professor de violoncelo e de improvisação na escola de música. E eu estudei violoncelo e improvisação, mas nunca com ele. Eu nunca fui aluno de caderneta dele. Eu era, sei lá, um discípulo, andava com ele, ficava direto. Eu fui mais aluno dele do que dos meus professores, de verdade. Ele me chamava de filho de Smetak. Agora, Smetak, ele sempre foi meio polêmico em toda a parte que ele andava, inclusive na escola. Tinha as pessoas que gostavam muito dele e tinha as pessoas que não gostavam dele. Mas mesmo as pessoas que não gostavam dele, muitas vezes trabalhavam com os instrumentos dele e faziam música para os instrumentos dele, porque reconheciam. Por que razão é bom de explicar? Porque naquele tempo foi a época que jogaram o sarapatel no ventilador. Nos anos 60 foi a época que se incorporou enxada, revólver, galinha, tudo a música liberou geral, a música, pelo menos aqui na Bahia, principalmente aqui na Bahia, a música deixou de ser uma coisa feita pelos instrumentos musicais, deixou de ser escrita só com notas, assim, como passou muitas vezes a ser escrita assim, porque aqui o original é colorido, coisas assim. Então, claro que não, quando eu digo passou a ser escrita assim, não deixou de ser escrita assado, não deixou. Passou a coexistir a música escrita tradicionalmente, com aquelas notas de pentagrama, e outra que até hoje ainda tem. Então passou a existir, passou a se usar tudo. Se a pessoa gostava, achava bonito o som da sandália batendo, botava na música, achava interessante. Então, para isso, os instrumentos de Smetak eram maravilhosos. Então, mesmo as pessoas que não gostavam de Smetak, achavam bacana poder incorporar alguns dos instrumentos criados ou construídos, porque ele criava e construía, e às vezes ele construía coisas que não era ele que criava. Aí, moçada, vocês estão estudando o Smetak. Eu vou contar uma coisa mais curiosa do que cultural sobre o Smetak. Cultural, sim. Em 1962,
62, quando eu entrei na escola de música, Smetak ainda era simplesmente o professor de cello, professor de violoncelo. Foi meu primeiro professor de violoncelo. E eu, naquele tempo, tinha um livro de Raja Yoga que eu levava para a classe cedo, eu ia para a escola mais cedo e ficava fazendo aqueles exercícios de concentração da Raja Yoga. Eu não sabia que Smetak era yogi, era iniciado nas coisas orientais. E um dia ele entrou na sala e disse: o que é isso aí? Falei: professor, é um livro de Raja Yoga. Raja Yoga? Você só vai entender desse negócio na hora que você sentir a tremedura no olho do cu e a tremedura começar a subir pela espinha. Aí é que você vai entender de Raja Yoga. Eu nunca pensei que fosse ouvir tal frase dentro da escola de música da Universidade da Bahia. Então, é bom para entender porque Smetak já era um contraventor do bom procedimento artístico e moral. Uma primeira coisa, ainda bem simples, o Papa Gregório IV, no fim do século VIII, não queria que a igreja continuasse cantando o canto religioso que era praticado nas catacumbas de Roma, que é o canto microtonal. Ele queria a escala diatônica. Ele então encomendou no princípio do século IX a escala diatônica aos músicos e aos físicos. Essa escala diatônica, para poder ser decidida de dó para ré, quantas comas tinha, quantos milésimos ou centésimos ou tal, demorou 4 séculos para se decidir. Se você ainda encontra, veja, no fim do século IX, na vida de Bach, não estava ainda estabelecido o temperamento, que é a diferença entre dó sustenido para ré bemol. O temperamento botava na metade, porque dó sustenido é diferente de ré bemol, para quem entende de música. E o problema ainda existia, tanto que Bach fez o cravo bem temperado para poder provar que o temperamento dava certo não só com poucos acidentes na armadura, como também com 7 acidentes ou mais, se puder, na armadura. Veja quanto tempo durou. Uma coisa que Smetak retomou foi a música microtonal, nos violões microtonais, e todo o trabalho dele, usando material brasileiro, material naturais do Brasil, que é uma coisa também interessante, trabalhava com microtonalidade. Essa é a primeira coisa. Aí vem as outras instâncias, circunstâncias e complicações, complicações não, e direcionamento do trabalho dele, que é muito mais sofisticado. Temos aí 30 livros ainda sem ser lançados. Temos o que? As fotografias de Smetak, os álbuns fotográficos de família, que ele trouxe da Suíça, da família da mãe, do pai, da irmã. Temos os livros, temos os CDs, temos os poemas, o material inédito de Smetak, os manuscritos, tudo aqui na casa dele. Precisamos do Instituto Walter Smetak, que abranja todo esse material, que as pessoas tenham acesso a todo esse material realmente de Smetak. Esse ano, 2013, teremos o centenário. 2014, a gente não sabe o que vai acontecer com esse acervo. Não é para ficar guardado. O Smetak é patrimônio do mundo, não é patrimônio da família, não é patrimônio de todos nós. O Smetak foi o único. O Smetak uniu que a música e a espiritualidade. Então, para mim, foi o único. O guru, o mestre.